Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de janeiro de 2020. Você não escolhe sua sexualidade, diz Miley Cyrus. Miley Cyrus usou seu Twitter nesta segunda-feira, 21, para tentar esclarecer uma polêmica envolvendo comentários feitos pela cantora no último domingo, 20, a respeito da comunidade LGBT. Durante uma live realizada no último domingo, 20, Miley Cyrus havia afirmado: existem homens bons, não desistam. Você não tem que ser gay, existem pessoas boas com pênis por aí, você apenas precisa encontrá-las. Eu sempre pensei que eu tinha que ser gay porque todos os caras eram maus, mas isso não é verdade, concluiu, em comentário que gerou polêmica. Diversos internautas consideraram que Miley Cyrus havia feito um comentário dando a entender que ser gay seria uma escolha. Na tarde desta segunda-feira, 21, a cantora publicou uma resposta em seu Twitter oficial: eu estava falando sobre caras chatos, mas deixem eu ser clara, você não escolhe sua sexualidade. Você nasce como você é. Sempre foi a minha prioridade proteger a comunidade LGBTQ, da qual eu faço parte. Feliz segunda-feira, concluiu. No jornal Mundo Espírita de março 2014, Alessandro Vieira Viana de Paula afirma que a escolha de qual sexo vamos encarnar está de acordo com o que coloca Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questões 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, numa nova existência, e vice-versa. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher. Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Comentário de Allan Kardec: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais, e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Diz Alessandro Vieira Viana de Paula, o espírito, após ser criado por Deus e através da lei divina da reencarnação, estagia por milhares de anos nos reinos inferiores da criação mineral, vegetal e animal e chega ao reino nominal, onde adquire consciência e racionalidade, passando, paulatinamente, a entender a meta da vida, que é a busca da perfeição relativa através do desenvolvimento dos potenciais divinos que jazem dentro dele. Dessa forma, percebe-se que o espírito, ao reencarnar, vinculando-se ao corpo físico no momento da concepção, já possui uma vasta história pautada por conquistas positivas e desacertos, por luzes e trevas, tanto no campo da intelectualidade como na área da moralidade, notadamente em razão das vivências no reino nominal, de tal sorte que suas escolhas em relação à próxima vida no corpo, nos períodos que antecedem as reencarnações, na erraticidade, visam seu progresso espiritual e a conquista da verdadeira felicidade. Registre-se que o planejamento reencarnatório algumas vezes é feito por benfeitores espirituais, quando o espírito que vai reencarnar não tem lucidez e maturidade para fazer as escolhas, sendo que em outras situações, quando o espírito tem estrutura emocional para deliberar sobre as questões relevantes que dizem respeito às ocorrências que surgirão no cenário físico, ele faz as escolhas auxiliado por amigos espirituais mais evoluídos. O fato é que, tanto na primeira como na segunda situação, são feitas diversas escolhas visando o melhor para o processo educacional do espírito que irá reencarnar. Essas escolhas estão submetidas à lei de causa e efeito, isto é, não são livres a ponto de permitir qualquer tipo de opção.
O espírito sente a necessidade de reparar os males causados em outras vidas e faz suas escolhas expiatórias, ou deseja fomentar o fortalecimento de seu caráter que o ajudará na conquista ou na ampliação de determinada virtude, vindo a fazer escolhas provacionais. As suas escolhas, por exemplo, podem envolver um corpo doente ou saudável, doenças que existirão desde o nascimento ou que surgirão no decorrer da vida física, experiências num corpo masculino ou feminino, e outras deliberações pertinentes ao seu processo de autoiluminação. Enfatize-se que as escolhas do espírito, mormente aquelas relacionadas ao sexo e às condições de saúde, serão moldadas em seu perispírito, que agirá como modelador do futuro corpo físico. Sabemos que o perispírito liga-se ao corpo físico, célula a célula, imprimindo nele o planejamento feito na espiritualidade superior, tudo em benefício do espírito, da sua evolução. Assim sendo, denota-se claramente que a expressão eliminar o acaso não tem o menor fundamento, porque não há acaso, mas escolhas lúcidas concretizadas em prol da evolução espiritual daqueles que regressam ao corpo físico. Nesse sentido, mesmo com a oferta da ciência, não deveremos escolher o sexo do bebê, porque o espírito que renascerá terá o corpo que melhor atende suas necessidades evolutivas. Imiscuir-se nessa área será criar um risco desnecessário ao desenvolvimento espiritual daquele que está retornando ao cenário carnal, haja vista que vivenciará uma situação diversa daquela que foi planejada. Recomendo a leitura do capítulo Mudança de Sexo, no livro Dias Gloriosos, do médium Divaldo Pereira Franco, onde a benfeitora Joana de Ângeles assevera é natural que se tenha opção por essa ou aquela expressão sexual para o ser amado, no entanto, não deve ser tão preponderante que, em se apresentando diferente do que se deseja, o amor sofra efeitos negativos não obstante, porque fora da programação evolutiva do espírito. Essa mudança pode trazer-lhe prejuízos emocionais e comportamentais. Nessa mesma linha de raciocínio, observo que não adiantará a escolha de um embrião saudável, porque, se necessário para o espírito, a matriz da doença estará no corpo espiritual, fazendo com que ela surja no momento adequado, gerando aprendizado para a família e para o espírito que vivencia a enfermidade. Conclui-se, portanto, que deveremos nos abster dessa ingerência externa oferecida pela ciência, respeitando-se as escolhas do espírito, que pré-existe ao corpo físico, sendo que deveremos agir em nome do legítimo amor, impulsionando o espírito pelo rumo bem orientado, pelo qual atingirá a meta para cujo fim se encontra reencarnado, como afirma o espírito Joana de Ângeles. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.